Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Terapia aqui do Centro Espírita Irmã Sheila. Nós queríamos dar alguns avisos. Vocês que estão com os celulares, poderiam, por favor, colocar o celular no modo silencioso. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Para informações, procurar a recepção. As pessoas que estão em tratamento, sempre lembrar de passar ali na recepção para poder marcar o xizinho lá no seu passe. Aí nós temos o atendimento fraterno aos sábados, a partir das 6h30, e às segundas-feiras, a partir das 7h da noite. A nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Márcio, com o tema Verdadeiro Cristão. Então vamos fazer aqui uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, número 172. Você que é pai é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhes concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso: é o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos. Vamos rogar ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade bendita que nos acompanha, que cuida dessa casa, nesse trabalho de evangelização de todos nós encarnados e desencarnados. Eles possam nesse instante derramar sobre nós a luz bendita do Cristo e retirar dos nossos pensamentos e sentimentos tudo aquilo de ruim que nos adoece e nos entristece. Vamos pedir de modo especial que eles possam intuir e instruir nosso irmão Márcio, para que ele possa, nesse seu evangelho, falar suas palavras benditas, para que possamos levar em prática em toda essa nossa vivência aqui na terra. Mestre Jesus, nos proteja e cuide de cada um de nós, não somente hoje, mas sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos também que nos acompanham pelo Instagram e posteriormente pelo YouTube, muito bem-vindos. Então, o tema de hoje, como nosso irmão Estácio já falou, é o verdadeiro cristão. E durante a oração que ele acabou de fazer agora, com certeza intuído, já falou na questão de a gente colocar em prática o que a gente vai ouvir aqui hoje. E é justamente isso, praticamente a nossa compartilhamento aqui da palavra do Cristo vai pedir para nós o tempo todo: coloque em prática. Eu vou pedir desculpa pela voz, que eu estou um pouco rouco, e aí eu vou procurar falar um pouquinho mais baixo. Às vezes for preciso a gente aumenta o volume ali, né? Para ver se a voz vai até o final. Então, o verdadeiro cristão. Quando a gente fala o verdadeiro cristão, a gente já imagina, se tem um verdadeiro cristão, então tem um falso cristão.
A partir do momento que eu digo uma coisa, a gente já vem logo em mente a oposição, né? Mas se tem esse falso Cristo, como assim? Se é falso, então ele não é cristão, né? Se é falso, então não é cristão. Se é verdadeiro, esse sim é cristão. Mas para que a gente possa entrar no mérito da discussão, a gente tem que entender o que seria cristão. O que é cristão? Então, a partir desse questionamento, né, a gente foi atrás do conceito de cristão, que é aquele que segue ou adere ao cristianismo. Aquele que segue ou adere ao cristianismo. E continua, religião baseada nos ensinamentos de Jesus. Está aí o ponto-chave. O ponto-chave, ensinamentos de Jesus. Porque não basta eu seguir uma religião. Essa religião, no nosso caso que a gente está falando de cristãos, essa religião ela tem que ser baseada nos ensinamentos de Jesus. Qual eram os ensinamentos de Jesus? Eu acho que os ensinamentos de Jesus, na verdade, era só um, que era o amor. O amor. E foi ele mesmo quem disse isso. Quando que ele disse isso? Ele falou o seguinte, lá em Mateus 22, 40. Aqui tendes o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele continua: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Ou seja, ele resume toda a lei que vinha antes dele e tudo que os profetas falaram antes de ele chegar. Ele disse que tudo aquilo, 1500 anos, 2000 anos, não lembro, de Moisés até Jesus, todos os ensinamentos que foram trazidos desde Moisés até Jesus, ele diz, tudo isso se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se resume no amor. Jesus ele não veio dizer para a gente assim, vamos construir um templo maravilhoso, para que a gente possa se reunir nele. Vamos fazer ritos para que a gente possa vestir vestimentas suntuosas. Vamos criar dogmas. Jesus foi muito simples, altamente didático, claro, pedagógico, como Jesus, não tem. E simplesmente ele disse: amai-vos assim como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. Que maravilhoso, que didática. Não encheu a gente de leis, que a lei judaica mesmo tinha mais de 600 mandamentos que nem os sacerdotes cumpriam, e impunha ao povo que cumprisse esses mais de 600 mandamentos. Não podia isso, não podia aquilo, não pode isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Jesus chegou simplesmente e disse: amar o próximo. Aí perguntaram para ele: mas como que eu vou amar esse próximo? Mais uma vez, didaticamente e belamente, ele diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Mateus 7, 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. A gente só quer que o outro faça o bem para a gente, não? A gente quer que alguém prejudique a gente, faça o mal para a gente. A gente quer que alguém puxe o nosso tapete. A gente quer que alguém saia falando mal da gente, fofocas. A gente quer que alguém não perdoe a gente por uma falha que a gente tenha cometido. Não quer, a gente só quer coisas boas. Exemplo, quando a gente ofende uma pessoa, a gente quer que a outra pessoa nos perdoe. E a gente fica cheio de justificativa. Mas é porque eu estava com a cabeça longa. Mas é porque eu perdi o emprego. Mas é porque eu estava preocupado com pagar o talão. Mas é porque... Aí a gente fica colocando várias justificativas para que a outra pessoa entenda o porquê você foi grosso, Você disse algo que não foi agradável para outra pessoa. Agora, quando a outra pessoa faz isso com a gente, aí a gente veste uma capa de juiz e começa a punir, Não é nem julgar, já vai logo punindo, Dizendo coisas horríveis, Desejando mal para outra pessoa. Aí eu faço um parêntese aqui. Quando a gente deseja o mal para alguém, essa energia,
negativa que a gente está lançando sobre outra pessoa, primeiro ela passa por nós. Então aquele adoecimento, aquela energia negativa que você está desejando para o irmão, primeiro passa todo dia por você, ela gera em você, aí dali de você, aí atinge o irmão. Então nós somos muito prejudicados quando a gente deseja o mal ao próximo, já começa logo por nós. Agora tem o contrário, quando a gente deseja o bem, quando a gente faz o bem, quando a gente ama, assim como Cristo pediu que a gente amasse, aí é o contrário. A energia do amor que vem do alto, ela passa primeiro por nós, gera todo um bem-estar em nosso espírito, em nosso ser corporal, em nosso corpo físico, e depois ela se direciona à pessoa que você está desejando o bem, que você está fazendo o bem. Olha que maravilha! Então a gente identifica que o primeiro beneficiado ao se fazer o bem somos nós mesmos. Geralmente a gente pensa, eu vou fazer o bem, o outro, você já vai logo com o sentimento de egoísmo, né? O outro vai se beneficiar, eu vou me prejudicar, vou estar me atrasando para o trabalho, eu vou deixar de comprar alguma coisa para poder fazer uma doação ali, eu vou perder meu tempo aqui com essa pessoa, com o expediente que está na planificadora ou no banco. A gente sempre fica pensando numa consequência egoística. E os Espíritos dizem, quando a gente for fazer o bem, faça, é o bem, não pense, faça, não tem por que pensar em fazer o bem. Surgiu a oportunidade, se jogue. Não fique pensando em consequências para você, é no mal que vai fazer para você, ou então uma barganha. Eu vou fazer isso aqui porque eu fazendo aqui, mais na frente essa pessoa que ela pode me ajudar dessa forma. Também esse bem aí, ele já perdeu o mérito também, porque você está fazendo o bem pensando em algo em troca. Esse também, já o mérito todo se foi. A gente tem que fazer o bem despretensioso, fazer o bem pelo bem, para ver a outra pessoa bem. Emmanuel nos diz que o nosso único objetivo aqui na Terra, no nosso planejamento reencarnatório, é fazer o bem. Olha, essa frase ela é muito forte. Ele diz que o único, ele não diz o mais importante, ele diz o único. Então não tem outro objetivo aqui nessa reencarnação, nesse planeta de provas e expiações. A gente só veio com o objetivo de fazer o bem. Por que fazer o bem? Além de ajudar os irmãos, nós estamos nos ajudando. Lembra da energia que passa primeiro pela gente? Então, a partir do momento que eu estou praticando o bem, eu estou trabalhando o meu melhoramento moral. Eu estou me aperfeiçoando, eu estou engrandecendo o meu espírito. Né? Então, por isso que o nosso objetivo é trabalhar no bem. Mas eu não posso construir uma casa, eu não posso ter meu carro, eu não posso pensar em nada material. Claro, nós estamos no mundo físico, a gente necessita das coisas materiais. A gente não pode ser dominado pela matéria. A gente é quem tem que dominar a matéria. A gente é quem tem que estar no controle. A gente não pode servir a Deus e a Mamon, né? A gente não pode servir a Deus e a Mamon. Então quer dizer que então eu vou ter que viver sem nada, sem recurso, sem nada. Deus nos dá os meios físicos necessários para a gente poder viver. A gente pode ter a nossa vida tranquilamente, ter a nossa vida boa, né? Ter o nosso alimento, a nossa casa, o nosso carro, o nosso transporte, o nosso emprego. Não tem problema nenhum. O que a gente não pode é abusar das ferramentas que Deus nos dá. Querer demais, mais, eu já tenho isso, mas eu quero mais, eu já tenho isso, mas agora eu quero mais, eu já tenho um carro, agora eu quero um carro melhor do que esse, eu já tenho uma casa com 5 quartos, agora eu quero uma com 10, né? E cada vez mais você querendo mais, e o irmão ali precisando, e você passa por vários irmãos, nós no caso precisando de ajuda, e a gente está preocupado em angariar mais recursos. Eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo?
porque estamos correndo atrás de mais e mais coisas materiais. Aí a gente tem que ter cuidado, né, com essa questão. Podemos ter tranquilamente, não podemos abusar, não podemos esquecer do irmão necessitado. O que Deus dá para nós, não esqueçamos. Tudo que a gente tem emprestado, Deus nos dá. São ferramentas para nos melhorarmos. E quando eu falo em riqueza, eu não estou falando só de riqueza econômica, não. Olha aqui, a gente com saúde, 2 braços, 2 pernas, olhos, nariz, boca, ouvido, ferramentas maravilhosas que Deus nos dá para fazer o bem. Eu posso conversar, levar uma palavra amiga para quem está precisando. Eu posso ouvir um irmão que quer desabafar. Eu posso enxergar um irmão que está ali na porta do banco pedindo alguma coisa. Eu não tenho um centavo, mas eu tenho a minha voz para dar um bom dia para ele. Ô meu irmão, não tenho um centavo hoje para lhe dar, mas que Deus abençoe. Quantas pessoas passaram por ali que nem enxergaram ele e de repente chega uma pessoa dando um bom dia para ele? Coisa maravilhosa, ele vai se encher de alegria. Aquela energia do bem que você gerou em você chega até ele, né? Então são coisas pequenas do dia a dia, do cotidiano. A gente pensa que para fazer o bem precisa acontecer um evento, né? Para a gente estar fazendo bem. Não precisa. Claro, se tiver um evento, se jogue, vai fazer. Mas é no dia a dia que a gente vai trabalhando o nosso espírito, como a gente fez aqui, a gente falou aqui no evangelho anterior. Trabalhar o espírito precisa ser cultivado. Não é? Então, dando continuidade a isso que o Cristo nos falou, partindo desse entendimento, desse verdadeiro cristão, a gente vai recordar, Estácio, do homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, o homem de bem. Tem todas as características do homem de bem. É maravilhoso, né? A gente se sente desafiado a adquirir aquelas características, né? Nem adquirir, a executar as características, né? Porque tem uma descrição incrível de várias coisas que o homem de bem apresenta. E quem seria esse homem de bem? Primeiro, quem é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Olha o verbo maravilhoso, cumpre. Cumprir é agir. Ele não está falando aqui, o verdadeiro homem de bem é aquele que ouve a lei, não. O verdadeiro homem de bem é aquele que admira a lei, não. O verdadeiro homem de bem é aquele que se emociona, não. Ele diz aqui, é aquele que cumpre, age, coloca a mão na massa. Porque muitas vezes o que a gente faz? A gente fica só admirando as palavras de Jesus, achando linda, nossa, que coisa linda, amar o próximo a si mesmo. Jesus é maravilhoso. Aí começa a adorar Jesus e não faz nada do que ele disse para fazer. Só acha bonito o que Jesus disse. A gente fica só admirando, né? Colocando Jesus lá em cima, né? Jesus não precisa que ninguém fique louvando ele, enaltecendo ele, não. Ele já é grande por si só. Ele quer que a gente faça o que ele disse para a gente fazer, para que nós também um dia cheguemos aonde ele está, ou até mais, como ele mesmo disse, não foi, Estácio? Ele mesmo disse, Jesus, que ele diz o quê? Que um dia podereis fazer as mesmas coisas que eu faço, ou até mais. Olha o que o Cristo quer que a gente faça. Ele quer que a gente se melhore, e esse melhoramento é a partir da prática do bem. Então o homem de bem é essa pessoa que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não é aquele que faz uma bondade pensando, vou fazer bem aqui, como a gente acabou de dizer, né? Depois eu cobro alguma coisinha dele, eu vou conseguir, né? E assim, não é uma pureza, não está tendo pureza aí. Tem que ser aquela
aquela ação de boa vontade, de coração. Eu estou fazendo bem porque eu quero fazer o bem. Eu quero ver meu irmão bem, eu quero ver ele sair daquela situação de miséria física, de miséria econômica, de problema psicológico, problema espiritual, que a gente pode ajudar com palavras, com visita. Geralmente quem está doente, quem recebe visita, é maravilhoso. Eu digo isso por experiência própria, que uma vez eu já fiquei acamado numa queda de moto e pessoas iam me visitar e só me dar um bom dia. Aquilo era fantástico. Me dava uma revigorada. Então não precisa de muita coisa não, só basta boa vontade. Então vamos lá, a gente viu quem é o homem de bem e as características desse homem de bem. Quais são as características dele? É maravilhoso porque o homem de bem, quando ele começa a falar aqui, a gente lembra de Santo Agostinho. O que foi que Santo Agostinho disse? Ele disse que quando estava encarnado aqui na Terra, ele disse que toda noite, na oração dele, ele ia fazer uma análise de todo o dia dele. O que ele fez de bom, o que ele fez de errado, como que ele poderia melhorar. Então o homem de bem vai nesse caminho aqui. Ele diz o seguinte: se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará. Olha aqui, isso é interessante. Se ele interroga a consciência. Por que a consciência? Tem várias palavras-chave aqui. Por que o homem de bem vai interrogar a consciência? Por que ele não interroga a esposa dele? Por que a mulher de bem não interroga o esposo dela? Meu amor, por que eu fiz hoje de bom? O que eu fiz de ruim? Por quê? Por que a gente vai interrogar a consciência? A nossa consciência não mente. Ela diz a verdade. A gente sente. Por mais que a gente vá nessa cabeça assim, mas ela está lá dizendo. Então a gente interroga a nossa consciência. Aquilo que eu fiz de manhã poderia ter feito melhor, mas amanhã eu me melhoro. Essa consciência, essa reflexão do dia é para a gente fazer, não é para a gente ficar se punindo, não. É para a gente aprender com o erro e se melhorar no outro dia. Não é ficar martelando, eu podia ter feito diferente, por que eu não fiz diferente, eu podia ter feito diferente. Não, aí você vai adoecer. Mas se você ficar martelando o erro, a gente revê, errei, maravilhoso, não vou errar mais, vou procurar fazer melhor ou não fazer mais de jeito nenhum. É assim que a gente trabalha com o erro, assim a gente não adoece mentalmente, certo? Então ele começa a se interrogar. A primeira pergunta que ele faz: se violou essa lei. Qual é a lei? De justiça, amor e caridade. Eu violei a lei de justiça, amor e caridade? Eu fiz alguma injustiça com alguém? Eu pratiquei algum desamor com alguém? Eu deixei de fazer a caridade com alguém? Primeira pergunta que ele vai fazendo, ele vai revisando o dia. E não se preocupe, mas eu não vou me lembrar o dia todinho, não lembro não. A sua consciência lembra. Nem precisa se preocupar. Aquilo que a gente fez que não ficou legal, a consciência acusa, que é o nosso juiz quando a gente chega lá no plano espiritual. A gente pensa que vai ter alguém para julgar a gente lá no plano espiritual, né? Não tem, gente. Não tem ninguém para julgar a gente. É a nossa consciência que vai ficar nos acusando. Então, em vez de a gente esperar desencarnar para chegar lá e a nossa consciência ficar, aí lá a consciência vai fazer do que eu falei aqui, vai ficar martelando. Por que você não fez isso? Por que você não fez isso? Você teve a oportunidade e não fez. Por que você não fez isso? Você deixou de ajudar a pessoa. Por que você não ajudou? Por que você não perdoou? Por que você não perdoou? Olha, você teve a oportunidade lá várias vezes e fica dias e dias, meses e meses, anos e anos, você nessa loucura o tempo todo, se martirizando por algo que você deixou de fazer. Então é melhor que a gente, toda noite, a gente consulte a nossa consciência, porque no outro dia a gente vai ter a oportunidade, se a gente voltar para o plano físico, a oportunidade de rever o que a gente fez de errado hoje. Fiz errado amanhã, eu vou corrigir.
Aqui a gente tem a oportunidade, lá não. Lá a gente vai ter que passar por todo o período necessário de reajuste, para depois, Deus sabe quanto tempo, a gente poder se reajustar, depois do reajuste, trabalhar no bem, depois de trabalhar no bem, ter o merecimento para poder reencarnar novamente. Para poder rever o que você deixou de fazer hoje no bem, para você fazer outra existência. Então vamos correr atrás hoje. Né? O que foi que o Cristo disse? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. É agora. Não perde tempo. Aí a outra pergunta que o homem de bem faz é o quê? Se não praticou o bem, será que eu não pratiquei o bem hoje? Aí você diz assim, mas se eu não fiz o mal, eu apenas deixei de fazer o bem. Quando você deixa de fazer o bem, você já está praticando o mal. Não é? Por quê? Eu deixei de fazer o bem, eu estou praticando o mal. Por quê? Se tem um irmão precisando e eu não fiz o bem, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. E a gente sabe o quê? Que o egoísmo e o orgulho são os dois males da humanidade. Então ele faz essa segunda pergunta, se não praticou o bem. Terceira, se fez todo o bem que podia. Não basta fazer o bem, tem que fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Tem um gatinho passando fome, eu dei a comida dele, mas ele não tinha água. A outra pessoa dá a água para ele. Você não podia não dar uma água também para esse gatinho? Por que você não deu? Olha, coisinha simples, estão vendo? É só coisinha simples que eu estou falando aqui. Né? São oportunidades que a gente perde. Não pensem que é problema, não. É uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente nos melhorarmos, para que a gente possa evoluir moralmente como espírito. Né? Detalhes ali do dia a dia. Né? Se fez todo o bem que podia. Então a gente tem que fazer tudo o que a gente puder. Mas essa parte aqui eu não consigo. Você pode pedir a ajuda de outra pessoa para fazer isso? Pode. Tenho perna, tenho braço, tenho mão, tenho saúde. Eu posso pedir. Fulano, eu não tenho condição de fazer isso aqui. Tem como tu fazer isso aqui por causa disso? Tá vendo como é fácil a gente fazer o bem? Basta o quê? Boa vontade. Boa vontade. A gente querer. Quarta, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Eita. Apareceu a oportunidade para eu ser útil para alguém. E eu dei de ombros, virei as costas. Outro que cuide, outro que faça, outro que vá. Eu vou ficar aqui assistindo meu Netflix. Perder meu feriado. Olha aí, eu que desprezei voluntariamente. Uma coisa é eu estar impedido, né? Eu estar doente, eu ir viajar e não poder fazer aquela coisa, não sei, algo que justifique realmente porque você não fez. Mas você poder fazer, nós, no caso, não digo você, eu me incluo, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que eu não faço nada disso, não. Isso aqui é toda uma discussão que a gente está colocando aqui para que a gente possa ir analisando as nossas ações para que a gente possa ir se modificando. Então eu tenho que ter muito cuidado com esses desperdícios de oportunidade que Deus nos coloca todos os dias para que a gente possa nos melhorar. Eu lembro agora, Estácio, lá do Livro dos Espíritos, lá nas leis de destruição, né? Na lei de destruição e regeneração, se não me engano, que Kardec pergunta para os espíritos, né, por que Deus usa os flagelos destruidores, é a lei de destruição mesmo, usa os flagelos destruidores para assolar a humanidade. O que é um flagelo destruidor? A gente teve um bem recente agora, Covid-19.
onde foram milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Por que Deus utiliza um flagelo destruidor desse? Ele não tem pena dos seus filhos? Não tem outro meio de ele poder educar seus filhos? Porque os flagelos destruidores é justamente para que a gente possa mudar o nosso comportamento e ser pessoas melhores. Aí Kardec faz essa pergunta. Aí os Espíritos dizem o quê? Sim, e todos os dias ele dá a oportunidade para os homens se melhorarem. O problema é que os homens não acolhem a oportunidade de serem melhores. Aí o que tem que acontecer? Um flagelo destruidor. É um terremoto, um maremoto, é uma Covid-19, é uma peste bubônica lá atrás, né? Uma gripe espanhola. Né? Tudo isso a gente, vamos lembrar, a gente não pode ir desperdiçando. Quinto, se ninguém tem qualquer queixa dele, olha aí, se ninguém tem qualquer queixa da gente, chegou a noite, e será se alguém ficou com alguma queixa de mim? Eu deixei de fazer algo, eu maltratei alguém, falei grosseiramente, eu poderia ter falado de outra forma, né? Então uma outra indagação, se ninguém tem qualquer queixa dele. E, enfim, a sexta, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizessem. Isso aqui a gente lembra de quê? A gente acabou de falar. Coincide com o que o Cristo falou. Como é que eu posso amar meu próximo? Fazer a outra em tudo aquilo que queria que o outro fizesse com você. Então, o homem de bem, ele faz o que o Cristo pediu para fazer. Ele cumpre. Ele não só fica maravilhado com a palavra do Cristo. Né? E para a gente fechar aqui a questão do homem de bem, os Espíritos nos dizem que esta foi apenas uma enumeração geral das características do homem de bem. Né? Foram algumas características gerais, mas lá no Evangelho ele dá detalhes dessas características e ele diz que mesmo desses detalhes não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, ou seja, além de todas essas que ele coloca lá no Evangelho, ainda faltam muitas. Ele só colocaram aqui aquelas que a gente tem possibilidade no nosso processo evolutivo atual de poder conseguir, né? Mas ele diz o seguinte: mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, a partir do momento que eu coloco em prática todas essas características do homem de bem, vão aparecendo as demais, que os Espíritos não colocaram aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. À medida que eu vou caminhando, Deus vai mostrando mais características desse homem de bem. Estão lembrados que Deus só dá a prova para a gente de acordo com a nossa força? É por isso, né? Colocaram aqui só essa quantidade que a gente não consegue ainda ter além do que colocaram aqui. E uma coisa tenhamos certeza: a partir do momento que a gente está trabalhando no bem, caminhando no bem, a gente está cercado da providência divina. Cercado da providência divina. Por isso que os Espíritos dizem: se for para fazer o bem, surgir a oportunidade, faça. Não pense nas consequências, você está cheio de proteção. Os bons espíritas. Até agora falando de quê? O verdadeiro cristão, o homem de bem. Agora nós caminhamos, estamos construindo esse conhecimento. Os bons espíritas. Vamos falar um pouco. Quem são esses bons espíritas? No Evangelho diz o seguinte: que, portanto, o Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva aos resultados acima expostos. Ou seja, o Espiritismo ajuda-nos a chegar a esses resultados do homem de bem. Se bem compreendido, ou seja, a partir do momento que eu entendo todas essas questões, mas, sobretudo, se eu sinto no coração, se as fibras mais íntimas do meu coração são tocadas,
é o mais importante, além do entendimento. Aí sim, juntou essas duas coisas, aí eu consigo ter esse resultado em ser um homem de bem. Quer dizer que se eu for católico, se eu for evangélico, se eu for budista, se eu for hinduísta, eu não vou conseguir ser um homem de bem? Claro que vai, basta você colocar em prática todas essas características. Aqui o Espiritismo está dizendo que faculta, facilita o alcance dessas características a partir do entendimento, pelo objetivo que chega na inteligência das pessoas. É muito objetivo a questão da doutrina espírita. É bem clara, é uma fé raciocinada. Você entende por que as coisas acontecem. Eu não sei se aqui alguém, só fazendo mais um parêntese, eu não sei se alguém aqui já leu o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem um mapa é maneira de falar, mas tem um mapa descrevendo todos os nossos sofrimentos, digamos assim. Por que a gente está passando por aquilo? Tem as explicações. É isso? É porque aconteceu isso, isso e isso. É porque você fez isso, isso e isso. É porque aconteceu. Lá explica tudo. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o conhecimento intelectual, eu vou ficar mais resignado, resiliente. Bom, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz algo de errado lá atrás, então eu mereço estar passando por isso. Então eu ressignifico esse sofrimento, que antes eu não sabia por que eu estava passando, mas agora eu sei, eu vou entender, realmente eu mereço. Então eu tenho que passar por isso. Você muda completamente a sua energia e você consegue passar de forma mais tranquila por aquela prova ou aquela expiação necessária ao reajuste que a gente fez de erros anteriores, nesta existência ou em outras, Então o Espiritismo, ele não institui nenhuma nova moral, O Espiritismo, ele não vem dizer nada diferente do que o Cristo disse, não, Pelo contrário, ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Aí vem os que vacilam, os que duvidam, porque tem uns espíritas que duvidam ou vacilam. Quem duvida é que não acredita, Quem vacila é que acredita, mas eu acredito até aqui, mas daqui eu... Aí ele vem e fala, os que vacilam. Quem são esses espíritos que vacilam? Muitos acreditam nas manifestações, mas não lhes assimilam as consequências nem o alcance moral. Que manifestações são essas? As manifestações espirituais, uma psicografia, uma psicofonia, uma mensagem que tem para você. Acreditam, mas só que não mudam moralmente. Tem pessoa que quer praticamente toda semana receber uma carta do seu mentor. Coitado do mentor, Toda semana para estar aqui dizendo o que é para fazer, e a pessoa nunca faz nada. Aí acredita nessas manifestações, mas nas consequências e no alcance moral não cumpre. Esses são os que vacilam. Porque vacilam, estão perdendo a oportunidade de se melhorar, estão com conhecimento na mão, mas não estão colocando em prática. Se o apreendem, se assimilam, não os aplicam a si mesmos. Entende, mas não coloca em prática, que foi o que a gente está falando desde o começo, Aplicar. E a explicação dos que vacilam. Por quê que eles vacilam? Será a falta de clareza da doutrina espírita? A gente acabou de dizer que não, A gente não. Os espíritos disseram que não. Não é falta de clareza da doutrina espírita. Ela não tem, a doutrina espírita, alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações.
A doutrina espírita não usa de nada, de figuras, alegorias, porque aí cada um vai ter uma interpretação pessoal, né? A doutrina espírita não usa isso, ela é objetiva, é o preto no branco, né? É assim ou não é assim. A clareza é da sua essência, ou seja, a essência da doutrina espírita é a clareza. Por isso que a gente fala que temos uma fé raciocinada, que vai direto na inteligência. A clareza é da sua essência e por isso é a sua força, a força da doutrina. A faz ir direto à inteligência. Nada de misterioso ou de segredo na doutrina espírita. Não tem nada a esconder. Tudo é muito às claras. Para compreendê-la, será necessário uma inteligência fora do comum? Se vai direto à inteligência, então é preciso ser muito inteligente para que possa compreender a doutrina espírita? Não, novamente não. Há homens de notória capacidade que não a compreendem, ou seja, tem pessoas muito inteligentes que não entendem a doutrina espírita. Não compreende o que está sendo repassado para ele. E há inteligência simples, como adolescentes, que a assimilam com admirável precisão, ou seja, pessoas que estão iniciando a vida, já quando faz uma leitura da doutrina espírita, já se sente tocado, assimilam, aceitam de forma maravilhosa o que está dito. E a explicação disso, por que uns assimilam e outros não? Aí vem a explicação. A parte material da ciência somente requer olhos que observam, ou seja, o que a ciência estuda de material, os olhos físicos está suficiente. Agora, a parte essencial, existe um certo grau de sensibilidade, ou seja, a maturidade do senso moral. Então, essa parte essencial, ela precisa dessa sensibilidade, dessa maturidade do senso moral. Por isso que tem pessoas muito inteligentes, mas não tem esse senso moral amadurecido. Aí não compreende. Essa maturidade independe da idade e do grau da instrução. Ou seja, essa maturidade moral vai depender da idade. Se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso. E também do grau de instrução, se é uma pessoa não alfabetizada, se é uma pessoa que tem um nível médio, uma pessoa que tem um PhD, né? Independe a maturidade moral. Ela é peculiar ao desenvolvimento do espírito encarnado, ou seja, ela pertence ao progresso moral daquele espírito encarnado, de cada um de nós. Essa maturidade moral, ela vem conosco de outras existências. Aí vai depender do que a gente andou nos melhorando em existências anteriores. Então, a explicação para essa questão do senso moral. Como que acontece? Em alguns casos, são muito fortes os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Aquilo que a gente falou no começo, lembram? Eu quero mais e mais coisas materiais, né? Meu carro, minha casa, minha família, meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, minha esposa, meu emprego, meu trabalho, meu apego à matéria. Então, quanto mais eu tenho esse apego, né, quanto mais eu tenho esse apego, esses laços eles são mais fortes, e o que dificulta, né, o espírito se desprender dessas coisas materiais. Né? É por isso que a gente aprende que a gente deve ir se desapegando aos poucos das questões materiais. Para cada vez mais a gente ir se espiritualizando. O Cristo nos falou o quê? Buscar as coisas do alto.
buscar as coisas do alto. Eu canso de falar aqui, mas a gente não gosta muito de ouvir Jesus, né? A gente acha que o nosso entendimento é muito melhor que Jesus. Jesus não entendia nada, né? Porque a gente não faz nada do que Jesus disse. A gente só quer fazer o que vem na nossa cabeça. Aí a gente fica apanhando sempre e aí depois não entende o porquê, né? É igual a nossa mãe, quando a gente é criança, que ela diz o certo a gente fazer, mas a gente só faz o errado. Depois a gente está chorando e aí não, depois vai lembrar o porquê que está chorando. É a mesma coisa do Cristo, buscar as coisas do alto, desapegue da matéria. O seu tesouro estará onde está o seu coração. Então que a gente plante aqui para que a gente possa colher lá na vida futura. Então, essa questão da matéria, ela tira ali a visão do infinito. Quem é muito apegado à matéria, muito possessivo, não consegue ver a vida futura, não consegue ver a vida espiritual, só vê essa existência aqui. Pensa na sua cabeça lá que só tem essa vida. Aí acumula, e nem se lembra que tem vários exemplos de várias pessoas que partem para o plano espiritual e deixam tudo. A pessoa nem com isso não se resigna, continua acumulando, não se desapega. Assim não rompem com seus pendores, com as suas inclinações, com seus hábitos, não percebendo haja coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Eu tenho muita coisa, não tem coisa melhor do que isso. Não consegue perceber essa vida futura, que a verdadeira vida é no plano espiritual e fica muito apegada aqui no plano físico. Creem nos espíritos como um simples fato. Creem nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Crê nos espíritos, sabe que tem uma vida espiritual, mas mesmo assim não consegue enxergar de se melhorar para quando retornarmos ao plano espiritual e encontrarmos os tesouros que a gente começou a plantar aqui. Não divisam mais que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar, vencer as inclinações. Só enxerga o que? Um raio de luz, incapaz de guiar. Né? Isso aqui a gente está falando do espírita imperfeito, né? Que se apega mais à questão dos fenômenos. Então, como ele diz aqui, não enxergam mais que um raio de luz insuficiente a guiar. E esse raio de luz, como não consegue guiá-lo, ele vai o quê? Não vai facilitar essa mudança das suas inclinações. Atém-se mais ao fenômeno do que à moral e pedem aos espíritos que os iniciem novos mistérios, sem saber se já se tornaram dignos de conhecer os mistérios do Criador. Ou seja, o tempo todo na questão dos fenômenos. Estes são os espíritas imperfeitos. Alguns ficam a meio caminho ou se afastam, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Alguns terminam se afastando, param a caminhada, não conseguem entender o bom propósito. Tem um entendimento, mas não querem se modificar, se afastam. Às vezes, ou muitas das vezes, conseguem até, na questão material, ter bons êxitos, se darem bem e tudo. Mas só que o que a gente está falando aqui, que a gente tem que se preocupar com o plano espiritual, Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Ou esses espíritas imperfeitos guardam suas simpatias para os que compartilham as suas fraquezas. Agora vem um conforto. É um conforto que a gente já até falou. Para os espíritas imperfeitos. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que tornará mais fácil o segundo. Noutra existência. Olha aí, gente.
Não deixemos para a próxima existência, né? Para a outra vida que a gente vier. Vamos aproveitar logo agora, nos modificar agora. Já temos o conhecimento, coloquemos em prática, né? Tudo isso que a gente tem, para a gente não precisar numa outra existência passar por tudo isso novamente, não é? Então, mesmo assim, aqueles que não conseguirem se modificar, já é um primeiro passo para chegarem na outra existência, já vão chegar sensibilizados. Como quem hoje está se sentindo sensibilizado, já foi tocado em outra existência, agora está se sentindo sensibilizado, né? É o processo de cada um. O Espírito verdadeiro, a essência do Espírito verdadeiro. Falamos do Espírito imperfeito, agora o Espírito verdadeiro. A essência dele, do seu Espírito, se acha em grau superior de adiantamento moral, ou seja, aquele que é tocado pela doutrina, que realmente quer se melhorar, está fazendo um esforço para poder ser um homem de bem, esse já, o seu espírito já se acha em um grau superior de adiantamento moral. O espírito deste domina de modo mais completo a matéria. Olha que coisa maravilhosa. Não se deixa dominar pela matéria, né? O espírito verdadeiro, ele domina a matéria. Aqui, para quem chegou no final, eu estou falando espírito verdadeiro, mas a gente já fez, para quem estava no começo, já a comparação, né? Que o espírito verdadeiro é o cristão verdadeiro. Então já está entendido. Então dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, né? Consegue ver a vida espiritual, os princípios da doutrina, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, lei de causa e efeito, lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes, paradas. Então esses princípios da doutrina espírita mexem lá com o íntimo desse espírito verdadeiro, enquanto em outros não toca em nada, não diz nada. Em suma, em resumo, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. No livro Religião dos Espíritos, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui esse celular. Abriu. Religião dos Espíritos, né, de Emmanuel, o item 49, o homem bom, nos conta o seguinte diálogo de Jesus com o doutor da lei. O que ele nos conta? Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecesse amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa, e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando a amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro,
sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. E é com esse ensinamento do Cristo maravilhoso, vários exemplos que ele nos deu aqui de bondade, do verdadeiro cristão, sobre o homem bom, que concluímos com os Espíritos que nos dizem: reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Muito obrigado. A gente vai continuar aqui com a vibração, e quem está na internet fica com o passe